Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E hoje, nesse episódio, nós vamos mergulhar em um tema que provoca reflexões profundas e está mais presente na nossa vida do que imaginamos. Entre a realidade e o desejo. Vivemos em uma era em que a imagem, o corpo e os ideais de beleza ganham cada vez mais espaço, especialmente nas redes sociais. Mas onde termina o desejo legítimo por mudanças e começa a pressão estética? O que é autoconhecimento e o que é a influência externa? E como lidar com essa tensão entre quem somos e quem gostaríamos de ser? Para enriquecer essa conversa, nós convidamos um cirurgião plástico, Dr. Ícaro Nogueira, que vai nos ajudar a refletir sobre as motivações por trás das transformações estéticas, os limites éticos da cirurgia plástica e também a importância do equilíbrio entre corpo, mente e propósito. Dr. Ícaro, seja muito bem-vindo à Psicologia e Propósito. Obrigado, é um prazer estar aqui hoje para poder discutir um pouquinho sobre cirurgia plástica e trazer um pouquinho do meu conhecimento aí para o público em geral. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito, né? Se a gente for olhar até mesmo por questões de rede social, isso é algo que está muito em alta, né? Às vezes mulheres até que terminam um parto já passam ali por uma cirurgia plástica e tudo mais, esse desejo bastante de ter o corpo perfeito, né? Mas antes da gente começar, conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória dentro da cirurgia plástica e dentro da medicina também. Bom, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu me formei em medicina na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, Suprema. Logo depois eu fiz o concurso de residência para cirurgia geral, né? Fui aprovado para fazer a residência no Hospital Naval Marcílio Dias, aqui no Rio de Janeiro. E logo que eu terminei a cirurgia geral, eu fui e prestei o concurso para cirurgia plástica, onde eu fui aprovado no Hospital Federal de Bom Sucesso e terminei, né, a minha trajetória na residência. E logo depois já comecei, né, a atuar. Hoje eu sou preceptor de cirurgia plástica, né, no Hospital Naval Marcílio Dias e também atuo de forma privada. E é militar também, que o senhor estava falando. Isso. Eu fiz o concurso, né, do CFO, né, que é o curso de formações de oficiais da Marinha, e hoje eu ocupo o cargo de primeiro-tenente. E a medicina, que eu até falei assim para o senhor, antes da gente começar, né, que a gente estava batendo um papo, que é uma trajetória grande. Foram quanto tempo aí? Quantos anos de formação para chegar hoje na medicina estética aí? Então, são 6 anos de medicina, né? Na minha época ainda eram 2 anos de cirurgia geral, mas hoje em dia são 3 anos, mudou. E mais 3 de cirurgia plástica, então totalizaram 11 anos de formação. 11 anos só de estudo, Isso. né? Só de estudo, aprendendo para saber ali realmente o que está fazendo. É isso aí. E o que o senhor diz para a gente a respeito dessa busca? A maioria, eu acredito que sejam mulheres, né? Que vão buscar essa cirurgia plástica, essa mudança no corpo. O que o senhor entende mais ou menos da onde que vem esse desejo de busca de mudança? Hoje em dia o grande público ainda são mulheres, né? Mas a gente vê um crescente grande aí de homens que procuram cirurgia plástica estética, né? A gente vê aí que existe um apelo já da parte masculina, mas ainda assim o grande público é o feminino, né? E a gente vê muito que as mulheres procuram muito, hoje em dia, né, elas procuram a cirurgia plástica para se sentir bem com o próprio corpo. Então essa vem sendo a motivação principal delas, né? Principal. Mas a gente vê que antigamente, né, a gente via muito resultados mais exagerados, resultados que tinham cara de plástica. Hoje em dia elas já vêm com um pouco menos disso, né? Sim. Elas querem mais o resultado que pareçam que elas estão mais bonitas, mais belas. Só que naturalmente. Porém, sem mostrar que fez cirurgia plástica. Então a gente está mudando um pouco o perfil, né, dessas pacientes também. Sim. Para fazer uma cirurgia plástica, necessariamente também tem que passar por um acompanhamento psicológico antes ou não é necessário? Por exemplo, bariátricas, no caso, assim, né? Quando a gente for olhar para o lado de bariátricas, a pessoa precisa passar por um acompanhamento, né, psicológico. Isso. No caso da cirurgia bariátrica, né, antes delas realizarem a cirurgia bariátrica, é um consenso nacional de que elas têm que ter pelo menos 2 anos ali de acompanhamento psicológico e psiquiátrico
para poder realizar a bariátrica, né? No caso da cirurgia plástica, não existe essa exigência dela passar por esse caminho, tá? Ela já passou, muitas delas continuam acompanhamento, Sim. mesmo pós a cirurgia bariátrica, mas não existe uma exigência, tá? É claro que muitas vezes a gente consegue observar dentro do nosso consultório, dentro da nossa consulta, né, da nossa anamnese, que a paciente ela necessita de um acompanhamento psicológico antes de realizar a cirurgia, porque muitas vezes é por expectativas irreais, Sim. né? Mas não existe uma exigência de passar por um psicólogo ou um psiquiatra. Muitas vezes a gente pode pedir um parecer para um psiquiatra, às vezes a paciente já faz um acompanhamento psiquiátrico e psicológico Sim. por outros motivos, às vezes depressão, bipolaridade, alguma coisa do tipo, né? Mas não existe uma obrigatoriedade. Sim. Mas a gente sempre trabalha, né, com multidisciplinar, então sempre o Então, ideal... pode acontecer de pedir e até indicar, ó, Já será que não seria aconteceu. legal você fazer um acompanhamento com um psicólogo e tudo mais? É um manejo muito pisar em ovos, né? Porque às vezes a paciente ela não entende que ela tem uma expectativa irreal ou que ela tem algum problema psicológico ali, né, durante a anamnese. E aí a gente tem que sugerir, conversar com calma, para ela poder entender que isso é um plus para ela, né? A gente Sim. está querendo cuidar da saúde dela em geral, antes de realizar uma cirurgia plástica, porque não adianta a gente pegar uma paciente ali que não está pronta para realizar uma cirurgia plástica e ela ficar insatisfeita com o resultado. Então a gente sempre preza, né, colocar a paciente, né, gerar ali qual que é a expectativa dela, onde a gente consegue alcançar e se ela entendeu aonde a gente consegue Sim. chegar, né? Isso é muito importante, porque Sim. por mais que a gente fique ali às vezes uma hora e meia conversando com ela não vai entender o que a gente pode entregar para ela. Ela tem expectativa de ser uma Gisele Bündchen, mas infelizmente a Gisele Bündchen é só a Gisele Bündchen. Exato. Entendeu? Exatamente. Mas a gente trabalha, a gente pensa assim bastante a respeito disso, porque tem mulheres que provavelmente não se autoconhecem e aí buscam refúgio numa cirurgia plástica. Tem outras que já não se aceitam e buscam refúgio em cirurgia plástica. A gente vê, por exemplo, casos de mulheres que têm anorexia ou bulimia que não se enxergam naquele corpo e acham que estão super gordas e tudo mais, e que não é o caso, né? Então, assim, talvez pessoas precisem de um acompanhamento, né? Verdadeiramente psicológico, antes de passar por uma cirurgia que, como toda cirurgia, tem risco, né? E talvez que ela, como o senhor falou, talvez que ela não vai se reconhecer naquele resultado ali. No caso do transtorno disforme corporal, a gente evita muito operar esses pacientes, porque sempre vai ter um problema ali, porque ela, mesmo com o melhor resultado possível, ela não vai se enxergar no espelho, Sim. né, o que realmente ela é. Sim. Ela tem um distúrbio psiquiátrico, né, em que ela não se enxerga da maneira correta. Ela tá magra, ela tá anorexa, mas ela ainda acha que está acima do peso, gorda, obesa. Então, isso aí já é um caso em que a gente não opera. A gente, né, ela tem que passar por um tratamento psiquiátrico, passar por um tratamento psicológico. No caso da anorexia, ganhar peso, estar no peso, ter tratado essa disforia, né, que ela tem. E depois, caso ela ainda tenha necessidade ou tenha vontade de se realizar, a gente realiza uma outra consulta e vê se a paciente está dentro, né, da realidade dela. Sim, porque tem os casos de cirurgia que é pro lado estético e tem... Os dois são pro lado estético, mas tem gente que só quer mesmo para ficar mais bonita. Ou, por exemplo, vamos colocar aqui um caso, uma mulher que teve um CA de mama, precisou tirar os dois seios e ela vai até o consultório para fazer uma reconstrução. Isso aí é estético, mas eu já levo mais pro lado É o lado reconstrutor da cirurgia plástica, né? A gente tem realmente os dois lados na cirurgia plástica. Mas sim, também no lado reconstrutor, a gente, por exemplo, quando a paciente faz uma mastectomia, né, que é a retirada da mama total devido a um tumor, a gente fala, né, às vezes, normalmente, ela só tira de um lado, né? É raro o caso da gente ter que fazer mastectomia bilateral, são casos mais genéticos.
Mas a gente sempre fala que a gente não vai deixar uma mama igual a outra. A gente vai dar volume, vai dar liberdade, ela poder ir pra praia, poder colocar um biquíni e ter aquele volume ali. Mas como é uma reconstrução, a gente utiliza um músculo, né? Então ela não vai ter uma mama igual a outra, não adianta. A gente tenta simetrizar o melhor possível, mas não vai ser a mama que ela tinha antes. Então ela precisa entender isso também. Existem pacientes que vão para fazer uma cirurgia reconstrutiva, e mesmo na cirurgia reconstrutiva, que a gente explica que às vezes vai precisar de mais de uma cirurgia para a gente poder chegar no resultado melhor possível para ela, mesmo assim ela não entende isso. Então isso tem que ser trabalhado, né? Essas pacientes têm que ser trabalhadas também. Não necessariamente com a ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, mas na nossa própria anamnese, na nossa própria conversa ali na consulta. Deixar tudo bem explicadinho. Isso. Pra depois não falar assim, o senhor não me contou essa parte. Isso. O senhor não me contou que não ia ficar igual. Isso né? aí. Até mesmo tirando a culpa de cima do senhor. Isso aí. Acontece às vezes da gente comprar assim, uma roupa pela internet, e a gente se imaginar naquela roupa e falar assim, quando chegar isso aqui vai ficar perfeito em mim. E aí, quando chega, a gente prova a roupa, a gente fala assim, não é nada daquilo que eu imaginei na minha cabeça. É simples de resolver. A gente joga a roupa pro lado e não usa ela. E se fizer uma cirurgia plástica, né? E o resultado não é aquele que a pessoa idealizou, né? Na cabeça dela. Como lidar com isso e como trabalhar isso com a pessoa, porque muitas vezes não tem volta, né? Foi feito e acabou. Mas na cabeça dela ela ia ficar a Gisele Bündchen e, na verdade, ela ficou completamente diferente. Como trabalhar isso até mesmo para reestruturar a autoestima dessa mulher? Por isso que a gente, sempre o ideal é a gente chegar, né, e durante a consulta de pré-operatório, as consultas de pré-operatório e as consultas, né, de anamnese que a gente está conhecendo o paciente, a gente deixar claro aonde a gente consegue chegar. E não adianta só a gente falar aonde a gente quer chegar, se a gente falar A, às vezes a paciente entende B. Sim. Então, a gente precisa que a paciente, por vontade própria dela, fale o que ela entendeu daquela consulta, o que ela entendeu aonde a gente consegue chegar. Sim. Eu acho que depois fica muito difícil, né? É o que eu falo muito com as minhas pacientes. O que eu tô falando agora, eu tô te dando o leque de opções que eu posso chegar. Depois eu tô dando desculpa. Sim. Né? Então, assim, eu sempre converso muito com as minhas pacientes aonde a gente consegue chegar, o que a gente consegue oferecer com cada tipo de cirurgia. E a decisão é delas, né? Ou deles também, no caso dos homens. O meu papel como especialista é oferecer todas as opções de tratamento, fazer a paciente entender onde a gente pode chegar e quais são os riscos que ela pode correr durante a cirurgia, porque toda cirurgia tem risco, inclusive de morte. Sim. A gente não gosta de falar isso, mas é uma verdade, a chance é muito pequena, mas existe a chance. Então, o meu papel como especialista é dar todas essas ferramentas para elas e elas escolherem o que é melhor para elas, elas entendendo aonde a gente consegue chegar. Eu acho que existem, claro, casos em que o resultado, às vezes, até para a gente, não fica o resultado que a gente gostaria. Existe como fazer outras cirurgias plásticas, né? Secundárias, terciárias, que a gente chama. Mas o certo, o correto é tentar acertar tudo de uma vez só. De primeira? Porque as outras cirurgias são mais difíceis da gente conseguir chegar no resultado. Aquele negócio, né? É melhor fazer do zero do que ter que consertar um erro. É mais fácil. Isso. Na verdade, às vezes não é nem um erro, Não é um né? erro, mas ter que fazer de novo aquilo dali para tentar melhorar. Porque na plástica, o que acontece? A gente entrega um resultado ali no centro cirúrgico, só que durante um ano inteiro a gente tem um processo de cicatrização. E nesse processo de cicatrização podem ocorrer algumas intercorrências. Às vezes tem uma abertura de ponto, às vezes tem uma deiscência, às vezes tem uma necrose do complexo areopapilar, né, que é a areola. E então, ali, nesse processo de cicatrização, a gente não consegue controlar muito. Então, isso vai modificar a mama e isso pode trazer alguns resultados que a gente não considera os melhores possíveis. Mas a gente consegue quase sempre entregar o que foi combinado durante... Quase sempre não. Em 100% dos casos, a gente vai entregar o que a paciente queria. Sim. Né?
dentro das nossas possibilidades. Mas o que acontece ali depois, né, no pós-operatório, eu brinco muito com as minhas pacientes. 50% é meu, 50% é seu. Sim, tem que ter uma colaboração. Isso, o pós-operatório, ele é tão importante ou mais importante do que a própria cirurgia. Então, a gente vê muito pacientes que não seguem o pós-operatório corretamente e acabam tendo um resultado indesejável e aí querem culpar a cirurgia. Mas não, a verdade é que ela não seguiu o pós-operatório da maneira correta e acabou tendo intercorrências na cicatrização e acabou tendo um resultado aquém do que deveria. E esse pós-operatório, o senhor falou aí questão de 1 ano, mais ou menos, que é o pós-operatório de uma cirurgia plástica. Como é que fica o emocional das mulheres durante esse 1 ano? Principalmente se tem alguma intercorrência aí negativa. Sei lá, como o senhor falou, um ponto que abriu, alguma coisa que teve. O emocional delas deve ir pro chão. Mais uma vez, é o que eu falo. A gente tem que conversar tudo isso antes da cirurgia. Então, eu sempre aviso que existe chance de deiscência de ferida, que é abrir o pontinho. Quando a gente faz uma mastopexia, uma mama redutora, devido à vascularização da areola, né, que a gente mexe na vascularização, existe uma chance de haver uma necrose da areola. Então, tudo isso é conversado antes. Então, a paciente ela já vai mais preparada, caso ocorra alguma intercorrência, para poder lidar com aquela intercorrência. Sim. Mas, claro que nem pra gente, nem pra paciente, ninguém sai de casa, né? Eu não saio de casa pensando, hoje eu vou ter uma intercorrência. Melhor não. Então, assim, elas podem acontecer, ninguém sai de casa pensando nisso. E a gente está ali para poder manejar as intercorrências da melhor forma possível. É por isso que a gente estuda tanto, por isso que a gente faz cirurgia geral antes, a gente não passa pela cirurgia plástica de uma vez só, para a gente poder manejar, né, essas intercorrências da melhor forma possível. Sim. E poder trabalhar o emocional delas também quanto a isso. Eu acho que quando a paciente, ela está preparada para o que pode vir, se acontecer, já está explicado quais são os passos que a gente vai tomar. A gente vai usar tal medicamento, a gente vai usar tal pomada, ou às vezes não, a gente vai ter que fazer um pontinho para refazer essa deiscência. Então, assim, eu acho que sempre quando a gente conversa antes, a maioria entende muito bem. Eu acho que eu nunca tive nenhum problema com nenhuma paciente em que eu tenha conversado. Ou chegar assim com culpa porque aconteceu alguma intercorrência e falar, poxa, não deveria ter feito isso, acho que eu fui longe demais. Isso pode acontecer, né? Às vezes a paciente acha que, às vezes tomou uma pancada ou às vezes pegou um peso que nem é tanto peso assim, e aí ela fica com aquela culpa. A gente tenta sempre orientar, né? Claro que se foi realmente alguma coisa que ela tenha feito, a gente vai orientar ela a não repetir o que ela tenha feito, né? Por exemplo, a gente pede no primeiro mês, numa mamoplastia redutora, não abrir o braço acima do cotovelo. Então, pode acontecer dela às vezes dar um abraço em alguém, alguma coisa assim, se esquecer, às vezes alguém dá uma pancada. E acaba que depois ela vai se culpar, achando às vezes que tendo foi um culpa hematoma, dela. um seroma, e aí a gente fala com ela, olha, não se sinta culpada, isso pode acontecer, e a gente está aqui para manejar qualquer tipo de intercorrência que tiver. E na anamnese, o senhor deve conseguir perceber um pouco essas coisas, né? Quando vai falar com o paciente, ali talvez na primeira consulta, em que ele vai buscar a sua opinião sobre isso. Até onde que vai esse desejo autêntico? A pessoa realmente ela quer mudar pela cabeça dela, ou o desejo influenciado por uma pressão de terceiros, por exemplo? Normalmente, durante a consulta, elas mesmas falam isso. É porque a gente pergunta, né? Por que ela quer realizar essa cirurgia, quais são as queixas dela, né? Pra gente poder entender um pouquinho do que está acontecendo. Às vezes a queixa não é uma queixa real. Né? Então a gente precisa ver. Às vezes ela acha que a mama dela é muito flácida, tem uma flacidez muito grande, às vezes não é. Então, mas geralmente é ela que acha, ou ela fala assim, meu marido acha... Já aconteceu, e quando isso acontece, a gente recusa realizar a cirurgia. Porque na opinião dela? Não. Ela tá chegando pro senhor com a opinião de outra pessoa, querendo que ela mude. Uma influência externa. Isso não é o ideal, né? Porque ela pode estar com o marido hoje e amanhã ela não tá com o marido mais. Não tá com ele. E se não tiver, e aí o que faz? Entendeu? Já foi. E ela não queria realizar a cirurgia, não queria colocar silicone, colocou silicone porque o marido falou que queria silicone. Então, assim, a gente tem que levar em conta o que a paciente quer, não o que os outros querem para ela, né? Mas isso é ético? Ou o senhor tem a opção de não realizar porque o marido quer?
Ou a ética mesmo fala que o senhor não pode realizar porque não é o desejo dela? Mesmo que ela esteja ali cara a cara com o senhor pedindo. Eu acho que na ética a gente tem que recusar, né? Uhum. Eu acho que não é uma questão só minha, não. Sim. Eu acho que é uma questão que eu acho que todo cirurgião plástico preza, né? Por ética médica mesmo, de se não for um desejo genuíno da paciente, de não operar a paciente. E talvez não seria o caso de ser implementado, então, um acompanhamento psicológico para que venha a ter não um laudo, não sei, um documento onde o psicólogo, depois de 6 meses de acompanhamento, viu que realmente é um desejo genuíno da paciente, que não é por influência de terceiros? Será que não seria assim, no mundo ideal? Vamos colocar assim, no mundo ideal. Eu acho que no mundo ideal a gente conseguiria fazer isso, mas muitas vezes as pacientes elas chegam ali querendo realizar a cirurgia dentro de 2 meses, né? Ela quer resultados rápidos, né? Não quer esperar. Isso. Então, assim, no mundo ideal, a gente pensaria nisso sim, né? Mas dentro da consulta, a gente, na maioria das vezes, mais de 90% das vezes, a gente consegue identificar isso, tá? Eu acho que é muito difícil, se uma consulta for muito bem feita, com a anamnese bem feita, né? Com o tempo que a gente precisa para conversar com o paciente, eu acho bem difícil de a gente deixar passar isso. Sim. Acho bem difícil a gente deixar passar isso. Em casos assim, por exemplo, que chega que é o desejo do marido. Geralmente o marido está na consulta junto com ela? Ou ela vai sozinha e fala, é porque é meu marido. Eu acho que acho difícil de te dar essa resposta, mas muitas pacientes vão acompanhadas dos maridos, né? Tanto ou familiar, às vezes uma filha de alguém, vai com o pai ou com a mãe, mas é muito difícil de ir o paciente sozinho. Sim. Às vezes ele sempre está acompanhado de alguém. E ali, nessa conversa que a gente tem com o paciente, com o acompanhante, a gente consegue ver se o acompanhante está interferindo muito na consulta, a gente consegue perceber um incentivo, uma pressão, né, dele. Mas muitas vezes elas mesmo falam, né? Não, é porque eu mesma não gosto e tal. É raro da gente ver uma influência externa hoje. Claro que existe uma influência da mídia em geral, né? Tem uma influência da estética, né? Mas acho que a influência tanto do marido, familiar, acho que é mínima. É mais difícil. Acontece, Sim. mas é mais difícil. Sim. E será que a cirurgia... Fiz uma pequena, vamos colocar aí uma rinoplastia. Não gosto do meu nariz, fiz meu nariz. Gostei do negócio. Será que isso pode ir se tornando um vício? Não, agora que eu já fiz o nariz, ficou bom, aprovei. Acho que agora eu vou fazer abdômen. Será que isso pode ir gerando um vício de cirurgia na pessoa e até mesmo em busca aí desse ideal que ela colocou na cabeça dela? Pode existir, né, um vício de realizar as cirurgias, né? A gente vê várias pacientes que realizam, né, casos absurdos aí. Bom, a gente teve um caso recente, né, que eu não posso falar, não sei se eu posso falar nomes aqui, de que realizou uma cirurgia que mudou completamente a face dela. Eu acho que estavam até tendo... Ela mudou completamente. Demais! E aí estavam até pensando assim, gente, será que é ela mesma ou tem outra pessoa no lugar dela? Isso aí. Não caracteriza ela em nada, em nada. Isso aí. E é uma mulher nova, jovem, né, que realizou diversos procedimentos na face, tanto que ela não falou o que ela realizou, né? Mas dá pra ver que ela mexeu em tudo. Ela não falou, mas só não deu o nome. E criou um boom ali na internet de um monte de gente tentando adivinhar o que ela realizou, né? Mas a gente vê que ela realizou vários procedimentos que mudaram completamente a estética da face dela. E isso vira até mesmo um vício psicológico da pessoa de buscar essa ideia, esse ideal e tudo mais de beleza, mas que talvez esteja só na cabeça dela e ela não tá percebendo que mexer tanto vai descaracterizar tanto ela. No começo da carreira dela, ela já teve uma mudança muito grande pro meio da carreira, né? Um pouco antes dela realizar essa nova cirurgia dela. E agora, se você pegar ela agora, do meio e no início, são pessoas completamente diferentes. São 3 pessoas diferentes. Sim. Mas a gente vê, né, que as pessoas
passam por uma, passam por outra e Pega o acabam gosto do mudando toda a negócio. fisionomia dela, pega o gosto e acaba mudando a fisionomia dela. E existem as pacientes que têm medo de realizar uma cirurgia plástica, realizam uma cirurgia plástica, às vezes uma blefaroplastia, que é uma cirurgia um pouco menor, e aí se animam de realizar, às vezes, uma mama, um abdômen, mais por medo, né, de Sim. realizar os procedimentos cirúrgicos. Aí muita gente também começa com a cosmiatria, né? Às vezes faz procedimentos injetáveis, que a gente vê muito hoje, né? Ácido hialurônico, botox e tudo mais, e dali ela já começa a ficar mais animada de realizar uma cirurgia plástica. Sim. E eu acho que agora, muito mais falado são as redes sociais, né, doutor? E até mesmo filtros em fotos. Tem aquelas comparações assim de Instagram. Como você me vê no trabalho? Aí tô eu aqui toda descaracterizada, não sei o que lá. Como você me vê no Instagram? É outra pessoa, né? Porque tira uma foto, tem um filtro, tá ali a perfeita, né? Será que isso é uma distorção da imagem da pessoa? Como que o senhor enxerga essa questão aí das redes sociais e de filtros de imagem junto aí com a cirurgia plástica? Hoje nas redes sociais a gente vê que as pessoas, elas vendem muito o que elas não são, Sim. né? Ali todo mundo tá feliz, todo mundo tem que estar viajando, todo mundo tem que estar bonito, todo mundo usa um filtro. E ninguém posta nada feio, né? Não, ninguém posta nada feio, não. Então, existe uma pressão, sim, tá? Pela busca da beleza, né? E os filtros que a gente tem ainda no Instagram, menos, né? Sim. Houve uma época em que a gente tinha muito essa questão dos filtros, houve até uma revolução ali dentro da própria rede social, que as mulheres começaram a postar, né? Sem filtro, mostrando como é que é o dia a dia. Sem filtro e sem make. Foi aquela Isso onda aí, do sem filtro e sem isso aí. make. E eu acho que acendeu até um alerta na própria Meta, né? No Instagram, no Facebook, que teve uma época que, se eu não me engano, a gente não tinha mais filtro, Sim. né? Mas eu acho que foi um curto espaço de tempo. Foi curto. E o que a gente via, né? Às vezes tinha uns filtros que mudava a cor do olho. Tinha filtro que afinava nariz. É, isso aí que eu ia falar. Né? Tinha Pra que rinoplastia se eu posso tirar uma foto? Isso aí, filtro que deixa a pele mais bonita, não Sim. deixa nenhum tipo de irregularidade. E isso trouxe, né? Porque quando você tá aparecendo ali na rede social e a pessoa não te conhece, você tá maravilhosa ali com aquele filtro. E aí vai sair na rua e não é desse jeito. Então, houve uma pressão, né? Às vezes, por exemplo, esses filtros que afinam o nariz. A mulher tá ali o tempo todo com aquele filtro no Instagram, o nariz fino, mas ela vai e sai para trabalhar, não é aquele nariz, ou não é aquela face que ela Sim. tem. Então, isso mudou muito, influenciou muitas mulheres a realizarem, procurarem procedimentos estéticos, principalmente na área de cosmiatria. E aí a gente começou a ver aqueles abusos na área de cosmiatria, né? Faces cheias, com muito preenchimento. A gente Sim. teve vários casos aí na mídia que assustaram, né, o pessoal. Então, a tal da harmonização facial, eu brinco que tem casos que não é harmonização, é demonização facial. isso Porque o aí. negócio fica completamente distorcido. E tem muitas pessoas que voltam atrás da harmonização, né? Que fazem uma outra cirurgia para, sei lá, mexer de novo naquilo que não ficou legal, mas só percebe que não ficou legal depois que fez, né? E eu acho que até que tem casos que não tem como reverter, não sei. Na verdade, né, quando a gente utiliza o produto correto, que é o ácido hialurônico, isso é o ácido hialurônico, ele tem um prazo de validade, né? Ele é um produto biocompatível, né? Que a gente tem no corpo. E o próprio corpo vai absorvendo aquilo. Então, ele tem uma data de validade, né? Ele dura ali, no máximo, estourando 2 anos. Então, a harmonização facial, automaticamente, ela vai saindo. É isso? Quando existem estudos mais recentes, tá? De ressonância magnética e tudo mais, que vê que esses produtos ficam mais tempo do que a gente imaginava. Mas, na maioria das pessoas, a gente consegue ver que esses resultados vão se desfazendo ali ao longo de 2 anos, tá? Só que a gente viu muitos profissionais e não profissionais, principalmente profissionais não médicos, utilizando um produto chamado PMMA, né?
E esse produto ele é um produto permanente e é um produto não biocompatível. Ele era utilizado antigamente, ele é autorizado até hoje e utilizado até hoje em pacientes imunodeficientes, tá? Com HIV e usam antirretrovirais. E a gente sabe que esses pacientes eles têm um consumo principalmente na face, da gordura da face, e a gente utilizava o PMMA para poder melhorar esse consumo que eles tinham na face. E como E eles são... automaticamente melhorar a autoestima também, né? Isso, e pequenas quantidades. Sim. Então, a gente começou a ter um abuso muito grande desses produtos, né? Principalmente no bumbum, né? E aí, a gente começou a ver casos estourando aí de inflamação, de infecção. É uma bomba relógio. Sim. E ele não é autorizado para a Anvisa para utilização em grandes quantidades e nem para essa área de estética. Né? É uma área mais reparadora em pequenas quantidades. Então, pacientes que utilizaram esses produtos, aí sim a gente pode ter um grande problema, né? Sim. Porque quando eles dão problema, a gente não consegue retirar o produto em si. Às vezes a gente tem que retirar parte, né, de musculatura, Pra poder gordura preencher. e fica um defeito quando dá um problema. Sim. Né? Então, assim, quando ele é realizado com o produto correto, que é o ácido, ele não é permanente, Sim. tá? Então tem uma solução se a pessoa não gostar. Existe Espera 2 anos que vai melhorar. Não, mas às vezes não precisa nem esperar 2 anos. A gente tem um produto também que derruba esse preenchimento, Sim. né? Que é a hialuronidase. Sim. E aí a gente tem, né, esse produto, principalmente quando a gente tem alguma intercorrência, às vezes uma intercorrência isquêmica que pode acontecer, né? Às vezes ou uma injeção dentro do vaso ou uma injeção que vai fazer uma compressão do vaso sanguíneo fazendo uma isquemia, a gente utiliza ela para a gente poder derrubar Sim. o produto e não ter nenhum problema. Ok. Então existe a opção, sim, de a gente conseguir derrubar o produto. Sim. Mas o PMMA a gente não consegue. O PMMA é definitivo. Eu achei interessante o senhor falar sobre os pacientes que têm HIV, né? Então, eles buscam essa cirurgia com o PMMA. Na verdade, é uma injeção, né? Na verdade, eles buscam um preenchimento da face. Hoje em dia, a gente não vê tanto mais, né? Eram mais casos antigos, com os antirretrovirais antigos, em que faziam muito esse consumo, né? E isso Essa era somente... lipodistrofia que a gente chama. É mesmo estético para eles, para melhorar a autoestima e tudo mais. Isso, aí era em pequenas quantidades era permitido o uso do PMMA, só Sim. que ele virou uma febre e aí a gente começou a ver que em grandes quantidades ele reage com o corpo, pode não acontecer exatamente no momento, quando ele inflama, ele meio que infiltra nos tecidos e a gente tem que tirar aquele tecido que está doente. Então, é um produto muito complicado em que a gente vê muita gente banalizando o uso dele, falando que não tem nenhum problema, que não existe nenhum problema utilizar. E a verdade não é essa. A Anvisa tem aí uma nota técnica, né, que é proibido utilizar o PMMA nesses casos. Agora eu vou com uma pergunta difícil para o senhor. O senhor acha que cirurgia plástica é mais sobre o corpo ou mais sobre a mente da pessoa? Difícil essa pergunta. Eu acho que a maioria das pessoas que procuram cirurgia plástica, a maioria delas não tem um problema no corpo como elas acham que tem, tá? O problema está mais na cabeça delas. Mais na autoestima, né? Às vezes elas acham que o problema é terrível e não é, tá? Às vezes uma flacidez, né, na barriga, uma gordura localizada, uma mama um pouco flácida. Existem casos realmente que são casos, né, mais complicados, né? De gigantomastia, com mamas muito grandes, né? Que vão ter problemas, né? Até mesmo de coluna, né? Isso, vai ter problema, né? A dor ao utilizar o sutiã, fica Sim. marcado aquele sutiã, né? Atrapalha a qualidade de vida dela, não consegue ir na praia, não consegue comprar um biquíni, não consegue, né, mostrar o corpo. Então, existem essas duas partes. Mas a maioria tem uma queixa um pouco acima do que a gente consegue enxergar no corpo dela. Sim. Claro que existem pacientes, principalmente as pós-bariátricas, né, que têm uma queixa compatível com o que ela vê, Sim. né? Então, ali na cirurgia plástica, além de tratar o corpo, a gente está tratando a autoestima da paciente. Sim. Né? A gente vê muito paciente que
evitar sair de casa, ir na praia, ir na piscina, no clube, Uhum. porque tem vergonha do próprio corpo. Sim. E depois que a gente realiza a cirurgia plástica, aumenta a autoestima dela, até em questão de trabalho também. Uhum. Tem muitas mulheres que no Desempenho trabalho, no o trabalho desempenho, por se aumenta. achar mais feia ou se achar menor do que outra, né, no Sim. ambiente de trabalho, a autoestima dela tá ali embaixo, ela não consegue desempenhar o trabalho dela, né? Eu tive uma paciente recente que me mandou uma mensagem falando que a autoestima dela tá muito melhor do que ela imaginaria depois da cirurgia plástica e que tem ajudado ela tanto na questão de trabalho, na questão social. Então, a gente mexe muito com essa questão quando a gente faz as coisas corretamente. Sim. A autoestima aumentou, aumenta também a autoconfiança dela automaticamente, Isso aí. né? E o senhor acha que a construção de identidade tá ligada aí também? Aumento da autoconfiança, aumentou a autoestima, a construção da identidade dela também entra aí nesse combo? Acho que sim, eu acho que quando a paciente ela tem uma autoestima melhor, né? Quando ela confia nela mesma, ela confia no corpo dela, confia na imagem Uhum, dela, ela consegue transmitir essa confiança para outras pessoas, uhum. ela consegue transmitir essa confiança no trabalho, ela consegue, consegue se expressar melhor, Sim. né? Mostrar para as pessoas quem ela é. Então, acho que sim. Uhum. A gente vê hoje nas mídias sociais, quem está muito dentro das mídias sociais são jovens, adolescentes, jovens que estão ali chegando na fase adulta. Como que funciona a cirurgia plástica para eles? Por exemplo, se chega um adolescente, quero mexer, sei lá, no meu nariz ou, não sei, quero colocar um silicone, alguma coisa assim. O pai e a mãe tá ali junto com ele, mas você sabe que é o desejo do adolescente, mas ele é menor de idade, vai precisar de um consentimento dos pais, e tá nessa construção de identidade, né? Ele tá ali tendo uma construção de personalidade e de identidade, ele tá nessa fase. O que que o senhor fala a respeito de mexer tanto num corpo de um adolescente ou de um jovem, justamente nessa fase de construção de identidade e de personalidade? A gente tem duas questões aí que tá em foco agora, né, com essa denúncia que a gente teve da adultização, né, dessas Exatamente. crianças na internet. Então elas, além de ter essa questão da pedofilia, que foi o caso que mostrou Uhum. mais, a gente vê uma influência muito grande de crianças se maquiando, Uhum. crianças andando de salto alto, Sim. crianças, né, elas estão expostas a esse mundo. A psicóloga que foi no programa dele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. A internet, se você deixar seu filho na internet, é como se você estivesse deixando ele na Praça da Sé, É quase isso. sozinha, Solto, solta. propício a qualquer coisa. E é uma verdade. Essa criança ela vai ter, vai vir propaganda, por exemplo, que a gente teve uma propaganda, algumas propagandas mais sexuais, né? Mais sexualizadas, mostrando o corpo. Então, isso pode influenciar, sim, a questão dela querer realizar uma cirurgia plástica, Uhum. porque às vezes a criança está naquela formação do corpo dela e ela já quer, né, ter uma mama bonita, uma mama com colo marcado, e isso é muito complicado, né? A gente vê realmente que elas chegam às vezes no consultório numa idade que não é para se realizar a cirurgia. Existe um crescimento do corpo que a gente Uhum. precisa respeitar, né? E que geralmente passa dos 18 anos, né? Às vezes vai até 20 Isso. A anos. gente fala muito, por exemplo, para se realizar uma cirurgia na mama, ela tem que ter 16 anos, no mínimo 16 anos, Uhum. ou 3 anos após a menstruação. Uhum. Então, a primeira menstruação, né? Então, a partir dali, a gente consegue determinar que, Uhum. assim, essa menina, ela pode realizar, pela idade Sim. dela, realizar a cirurgia. Mas, às vezes, ela não está preparada psicologicamente para realizar aquela Uhum. cirurgia, tá? Mesmo com autorização dos pais. Sempre quando é menor de idade, abaixo de 18 anos, a gente tem que ter a autorização dos pais Sim. para realizar a cirurgia. E a gente tem que levar em conta se aquela menina ou menino, né, ela entende a cirurgia, se ela entende o que a gente pode, o que pode acontecer na cirurgia, Sim. o que pode acontecer
como é que eu vou falar? As consequências. As consequências da cirurgia, tanto na imagem dela, quanto, né, de a gente ter algum contratempo, de a gente ter alguma complicação, alguma coisa, ela tem que saber, ela tem que entender. No caso de adolescentes, normalmente é fácil da gente conseguir isso. Mas, por exemplo, no caso de orelha de abano, a gente está autorizado a realizar a cirurgia a partir dos 7 anos. Mas... Tão pequenininho? Tão pequenininho. A orelha já fica formada a partir dos 7 anos. Ah, mas aí eu também até concordo, que é pra não sofrer bullying na escola. Mas, tudo bem, existe a questão do bullying, mas existe a questão da criança entender que ela vai realizar uma cirurgia. Às vezes, Sim, existem ela muitas tem que entender. mães Não dá pra mãe levar e forçar e falar, ó, você vai passar ali, o tio vai botar você pra dormir, ou sei lá, e vai fazer isso. Eu vejo isso muito no caso da autoplastia, que é a cirurgia da orelha de abano. Vem muito com uma questão da mãe querer que o filho opere. E aí você vai conversar com a criança, às vezes uma criança de 9 anos, de 8 anos, você vai conversar... Mas o que te incomoda na sua orelha? Nada. Porque eu não quero conversar com a mãe, eu quero conversar com a criança. Sim. O corpo é dela, ela vai decidir o que ela quer. Sim. Às vezes vai ter criança que vai chegar pra mim, eu tô sofrendo bullying, e a minha orelha é muito aberta, eu não gosto, eu quero a orelha mais junta, e aí a gente explica a cirurgia, ela consegue entender aquilo, Sim. tá? Mas muitas vezes as mães vêm com aquela criança, com uma queixa delas, e a criança nem sabe que a orelha dela é aberta. Ela nem viu ainda que a orelha dela é aberta. E daí vem a importância de se conversar com a criança para saber se a criança sabe do que está acontecendo. E nesses casos a gente nega a cirurgia. Já neguei cirurgia, perguntei para a criança se ela queria, o que você viu na sua orelha, você tem alguma queixa e tudo mais, a sua orelhinha te incomoda? E ela fala, não me incomoda. Então ali a gente já olha para a mãe e fala, olha, não está na hora de operar. Ela precisa crescer um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de queixa, né? Perceber que é isso que ela quer, pra gente poder operar. E aí a gente vê que é uma busca de um desejo físico, de uma transformação física, não para a mãe, mas para a criança. Quer dizer, não para a criança, só que para a mãe. A ideia aí. dela, Elas sofrem mais com aquilo do que a própria criança. Que tem a orelhinha desse mas jeito. Claro que existem crianças que chegam ali, principalmente crianças entre 10 e 12 anos. Porque já tá na fase de sofrer o bullying já na escola. É aquela fase ali do sexto ano, né? A antiga quinta série, onde a gente já começa, né? A bendita da a ter quinta um pouco série mais que de nunca sai de maldade, todo né? mundo. É isso aí. A gente começa a ter um pouco mais de maldade, o bullying é mais intenso nessa fase. Sim. Né? Então elas já chegam muito com essa questão. Eu acho que 10, 12 anos, tudo bem, infelizmente, pode ter sofrido um bullying e por esse motivo que queira, desperta o desejo de fazer essa cirurgia na orelha. Mas com 10, 12 anos, já entende melhor o que é. É diferente você ter que expor uma criança tão nova a uma cirurgia, sendo que isso continuar com a orelha daquele jeito não prejudica ela naquele momento, sabe? E por um desejo da mãe. Olha, eu não sei, um pouco de narcisismo? É complicado. Será? É mais na sua área, né? Mas... É bom, eu vou parar para estudar sobre isso, mas talvez um pouco de narcisismo, a vontade da mãe que tem que prevalecer, até mesmo sobre o corpo do outro, sobre o querer do outro, ou sobre o não querer do outro, porque ele nem sabe o que ele quer, né? Um pouco bem interessante. Quando a criança chega pra gente falar que não quer operar ou não vê nenhum problema na orelha dela, a gente fala, não tá na hora de operar então, mãe. E será que a mãe recusa ali ou ela vai pro consultório ao lado? Tem muita mãe que fica chateada com a gente. Imagina. Ou briga com a criança. Eu já vi mãe brigar com a criança porque, segundo ela, em casa a criança reclama durante a consulta. Em casa ela reclama, mas chega na consulta e fala que não. E a mãe fica brava e fala assim, você vai ver em casa. Você fica me enchendo o saco quanto a isso. Expõe a criança ao ridículo, porque está chamando a atenção dela e dando uma punição, um reforço negativo na frente de outras pessoas. E a criança... E aí vai puxando para outro assunto. Daria outro podcast. Só a questão da cirurgia de orelhinha na criança já daria outro podcast. Mas é basicamente isso. A gente tem idades, né, que a gente pode operar, né? Eu puxei mais para a orelha, porque acho que é a cirurgia que a gente consegue realizar mais cedo. Sim. Tá? Mas aí existem, por exemplo, rinoplastia, a gente pede 16 anos nos meninos, 17 anos nos meninos. Por que a diferença de idade? Porque a formação do osso da face é diferente nos dois gêneros, tá? O menino, ele tem uma formação mais
prolongada, né? Demora mais a formação. Então, a gente demora um pouquinho mais. Sim. E já tiveram pacientes que buscaram a cirurgia para esquecer alguma memória dolorosa, que já chegou com uma história, assim, bem forte? Doutor, estou buscando a cirurgia por causa disso, disso, disso que me aconteceu. Fiquei, entre aspas, traumatizada. Isso foi muito ruim e eu acho que a cirurgia vai me ajudar a superar isso. Eu vejo muito em questão de cicatrizes, né? Às vezes cicatrizes de acidentes, cicatrizes que às vezes ela cresceu com aquela cicatriz. Nunca afetou? Na verdade, ela nunca gostou daquela cicatriz e aí ela procura, né, procura pra gente realizar a cirurgia. Sim. A gente vê muitas vezes cicatriz antigamente a gente não fazia muita cirurgia por vídeo, né? Sim. A gente fazia mais cirurgia de apendicite aberta, apendicectomia Então, aberta. sempre tinha aquela cicatriz. Então, aquela cicatriz aqui nessa região, às vezes fica afundada, às vezes uma cirurgia que foi uma cirurgia de urgência, em que a gente abre na linha mediana e fica aquela depressão ali. Então, tem muita muita paciente em geral, na verdade, que vem mais com essa questão, né? Que a cicatriz, ela tem um apelo emocional para ela, né? Que ela não consegue viver com aquela cicatriz. Sim. E o que a gente sempre explica para o paciente é que a gente está trocando uma cicatriz por outra. A gente pode até tentar melhorar o aspecto daquela cicatriz, mas a cicatriz sempre vai estar ali. Sim. A cirurgia plástica, a gente nunca vai conseguir deixar sem cicatrizes, né? Sempre vai ter, por mínimo que seja a cicatriz, ela sempre vai existir. Então, o segredo da cirurgia plástica é que a gente consegue esconder a cicatriz da melhor forma possível. Em que, quando ela estiver na praia, na piscina, em público, ninguém vai ver aquela cicatriz. Sim. Mas em casa, ela vai ver. Ela sabe onde Quando ela tá. tirar a roupa, ela vai ver onde está. E aí é uma hora também de trabalhar essa autoaceitação da mulher, porque não vai ficar o perfeito. O 100% não vai existir. Vai ter uma cicatriz sempre e ela vai vai ter ter. que aceitar aquela cicatriz Isso, também, se tem. ela quiser passar por uma cirurgia plástica. Isso aí. Tem muita mulher que chega no consultório, muito paciente que chega no consultório e fala, mas tem cicatriz? Às vezes vai tirar um tumor, tá? Um tumor na face, né? Ou um CBC, que é o carcinoma base celular, um SEC, que é o carcinoma espinocelular, até o melanoma mesmo. E ela não entende que ela vai ter uma cicatriz. A gente vai tentar esconder aquela cicatriz da melhor forma possível. Mas o importante é retirar o tumor. Exato. Entendeu? O primário ali, a primeira coisa que a gente faz é curar o paciente. A estética ela vai vir depois. Sim. A gente vai tentar sempre deixar o melhor possível esteticamente. Sim. Mas às vezes a cicatriz não vai ser correspondente com o que ela tem na cabeça dela. E às vezes ela não sabe nem que vai sair com a cicatriz. A gente fala, não tem como. Você vai trocar isso por isso. Vai trocar um tumor, ou vai trocar uma lesão de pele, ou vai trocar uma pinta por uma cicatriz. Sim. É isso que você quer? Às vezes o paciente fala, não, tô bem com a minha pinta, eu vou ficar com a minha pinta. Às vezes com lesões benignas, né? Sim. Não, prefiro ficar com a pinta. Se for para tirar a pinta e ficar com a cicatriz, eu não quero. Tem muita gente que acha que a cirurgia plástica às vezes vai sair sem cicatriz. Não é isso. A gente posiciona as cicatrizes da melhor forma possível. Sim. Mais escondido possível para que socialmente ela não apareça, mas no privado ela vai aparecer. Isso, até na face mesmo, né? Que isso é uma área nobre, né? Que a gente mexe com questão de tumor. A gente vai tentar, a gente fala, né? As subunidades anatômicas, tentar deixá-las o mais estético possível, tá? Às vezes a gente vai fazer um retalho, alguma coisa assim, vai ter cicatrizes, mas a gente tenta deixar o mais imperceptível possível, mas sempre vai haver cicatriz. Sim. E o que o senhor falaria para as pessoas que hoje pensam de fazer uma cirurgia plástica, mas ainda estão assim, naquela dúvidas ou até está insegura em relação à decisão, faz, não faz? O que o senhor falaria para elas? Bom, eu acho que a primeira coisa que as pacientes têm que ter em mente é que cirurgia plástica não é uma coisa simples. Existe uma banalização muito grande dos procedimentos estéticos hoje em dia. E cirurgia é cirurgia, tá? Existem tudo que pode acontecer por trás de uma cirurgia, todos os inconvenientes, né? Os resultados que a gente não quer. Então, ela tem que saber disso, que isso pode acontecer. Ela está sobre o risco, tá? De acontecer alguma coisa, tá? E ela tem que ter certeza do que ela quer. Ela tem que entender o que ela quer, entender o tratamento proposto, entender onde a gente consegue chegar e aí definir
o que ela quer fazer. Eu acho que a mulher, quando ela está indecisa, ou o paciente, quando ele está indeciso, o ideal é não realizar a cirurgia plástica. Já aconteceu de a gente suspender a cirurgia na véspera da cirurgia, porque a paciente ainda tinha uma expectativa irreal. Não tinha entendido o que a gente podia entregar para ela. Então, a gente preferiu não realizar a cirurgia, tá? E acho que, além disso tudo, também entender o que ela realmente quer e não o que os outros querem para ela. Isso aí. Né? Porque muitas vezes a gente busca fazer algo sempre para agradar os outros. Laísa, você está falando de uma cirurgia plástica, é algo cirúrgico. Mas sim, acontece de terem pessoas que querem agradar terceiros e acabam passando e se propondo a passar por uma cirurgia. Algo que não é algo simples, como o senhor falou, né? Tá muito banalizado, mas não é algo simples. Uma cirurgia tem riscos e tudo mais. Então, o autoconhecimento, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá, doutor? Pro lado da psicologia agora. Eu acho que para todas as pessoas que vão fazer uma cirurgia plástica, deveriam ter, sim, um acompanhamento psicológico antes. Nem que seja, pelo menos, sei lá, de 2, 3 meses, para entender o real motivo pelo qual quer aquilo, né? Muitas vezes tem questões de comparação, tem questão do gosto alheio, tem questão do, minha amiga tá assim, eu também queria, minha amiga fez, deu certo, dela ficou ótimo, lindo, perfeito, eu também vou fazer, e quando faz não fica tão perfeito, tão lindo quanto o da amiga, né? E essa busca da imagem ideal acaba que pode ser prejudicial. Então, a pessoa tem que entender o que ela realmente quer e, como o senhor falou aqui durante todo o podcast, entender tudo que o médico pode entregar e aquilo que ela vai ter de resultado depois disso. Né? Eu acho que essa comparação, né, principalmente com amigos e familiares, as pacientes às vezes não entendem que as mamas, por exemplo, no caso de mama, né, às vezes elas não entendem que as mamas, elas têm configurações diferentes, tamanho de tórax diferente. A gente não consegue mudar isso. Às vezes, na amiga dela ficou de um jeito, mas ela não vai ficar, porque o tórax dela é diferente, a implantação da base da mama dela é diferente. Por exemplo, no caso, às vezes, de pacientes negros que querem fazer rinoplastia, eles têm que entender que o nariz deles é diferente do nariz caucasiano, ou do nariz que a gente chama hispânico, né? Que é mais o nosso caso brasileiro, nessa mistura toda. Então, eles têm que entender que existem limitações, a gente não vai conseguir chegar. Doutor, foi muito bom ter o senhor aqui, esclareceu pra gente alguns pontos sobre cirurgia plástica e mostrou também pra gente alguns pontos psicológicos que são relevantes, né, para escolher a cirurgia plástica e tomar essa decisão, que é uma decisão que muda, que traz uma transformação e você tem que estar com a cabeça, né, no lugar tanto antes quanto depois dessa transformação. Deixa pra gente suas redes sociais para o pessoal te seguir lá e acompanhar também o trabalho do senhor. Hoje em dia eu tenho, né, o meu site próprio, né, que é o www.doutoricaronogueira.com.br. Tem o meu Instagram, que é doutor... Ponto Ícaro Nogueira. Isso aí, doutor.ícaro-nogueira. E tem também o Facebook e o TikTok também, né? Que, o senhor dá dicas lá? Na verdade, lá no TikTok eu boto muitas as dúvidas dos pacientes, né? Olha, que bacana, isso também ajuda. Eu abro muito pessoal. caixinha de pergunta, né? Às vezes uma pergunta de uma paciente é a dúvida de outra, né? Então ali tem muita coisa legal ali para as pacientes. É bom para se informar. E você que acompanha a gente aqui, segue lá no Instagram também, no @psicologia-propósito. E lá no YouTube, no canal Psicologia e Propósito. E eu tenho certeza que você gostou desse programa de hoje, assim como eu. Para mim foi um assunto completamente novo, mas essa busca aí de autoconhecimento, autoconfiança e até construção de identidade, isso aí é um assunto que a gente fala bastante, não é mesmo? E você que esteve com a gente até esse momento, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê de novo no próximo Psicologia e Propósito.